Antes de começarmos, subscreva o nosso canal para se manter atualizado com o nosso conteúdo mais recente e envolvente. O som cortante da voz do segurança ecoou pelo átrio silencioso da Vardjor Biotech como um trovão. Senhora, afaste-se. Essa menina pode morder. O mármore brilhante do chão refletia a tensão congelada no ar. Funcionários pararam, rígidos como estátuas, os olhos fixos na pequena figura sentada no chão. Eva, uma menina de cabelos loiros muito pálidos, encolhia-se sobre si mesma, os braços em torno dos joelhos, balançando suavemente como uma folha prestes a cair. O olhar dela era o de um pássaro encurralado, frenético e desconfiado. No canto do átrio, Kesha Reis observava. Apertava com força o cabo da esfregona, o corpo imóvel, os olhos atentos. Como mãe solteira negra, a sua rotina era limpar aqueles corredores, dia após dia, sem esperar nada fora do comum. Mas nunca tinha presenciado algo assim. Havia algo na solidão da menina que apertava o coração de Kesha com uma dor antiga, quase esquecida. Perto dali, uma mulher vestida de forma impecável falava apressadamente ao telemóvel. Ela está a perder o controle outra vez. Chama a ama, agora. Mas ninguém se mexia. Ninguém sabia como reagir. O silêncio no átrio era tão pesado que a respiração de Eva, rápida e irregular, parecia ensurdecedora. Um zumbido estranho escapava dos lábios da menina, uma melodia fraca e dissonante que não fazia sentido para mais ninguém. Os seus pequenos dedos tamborilavam no chão de mármore, seguindo um ritmo só dela. Kesha inspirou fundo e, sem dizer palavra, avançou, ignorando o olhar alarmado do segurança. O que pensa que está a fazer? Afaste-se da filha da senhora Ward. Todos os que tentaram foram despedidos, gritou ele. Mas ela não parou. Largou a esfregona, ajoelhou-se a poucos metros de Eva e mexeu no carrinho de limpeza. Retirou um frasco pequeno de detergente da prateleira, mergulhou o dedo na água do balde e depois encostou aos lábios. Soprando com cuidado, libertou bolhas de sabão que subiram devagar, flutuando no ar como pequenos sonhos azuis. Os olhos de Eva seguiram as bolhas com fascínio silencioso. A respiração dela começou a acalmar. As mãos, antes tensas e tremulas, relaxaram. As bolhas, frágeis e cintilantes, pareciam dançar no ar com um propósito invisível. Algumas rebentavam de imediato, outras flutuavam mais tempo, como se resistissem ao fim. Kesha não disse nada. Apenas continuou a soprar, devagar, com paciência, deixando que a magia silenciosa das bolhas fizesse o seu trabalho. No topo do edifício, atrás de uma parede de vidro, Marcus Wand observava tudo. Alto, com olhos penetrantes e rosto impassível, era o CEO da empresa, conhecido pela sua frieza e pela sua eficácia implacável. Mas naquele momento, ficou imóvel. Nenhum dos terapeutas, psicólogos ou especialistas tinha conseguido aquilo. E ali estava ela, uma simples funcionária da limpeza, a quebrar a muralha invisível que protegia a filha dele do mundo. Ajustou a gravata, desconfortável. Sentiu algo estranho crescer no peito, uma sensação que não experimentava há muito tempo, curiosidade e respeito. Senhor, a reunião está prestes a começar, disse a assistente atrás dele. Adi, descubra imediatamente quem ela é. A assistente saiu apressadamente, sem fazer perguntas. No átrio, Kesha voltou ao trabalho como se nada tivesse acontecido, sem perceber que tinha tocado o coração de um homem poderoso e que a sua vida estava prestes a mudar para sempre. Minutos depois, Kesha recebeu uma chamada estranha e direta. Estava a ser convocada ao piso executivo. Os murmúrios seguiram-na enquanto subia no elevador para o topo da torre. Quando as portas se abriram, o brilho do aço do vidro envolveu a Marcus estava à espera junto à janela panorâmica. Apontou para uma cadeira diante da sua secretária. Sente-se, disse com voz fria. Kesha obedeceu, mantendo-se firme sob o olhar dele. Tem ideia do que acabou de fazer? Começou Marcus. Fiz o que qualquer pessoa deveria ter feito, Sr. Ward. Qualquer pessoa. Ele aproximou-se, o tom cortante. Você não é uma especialista. Quem lhe deu o direito de se aproximar da minha filha depois de todos os especialistas falharem? Kesha respirou fundo. Não sou especialista. Sou mãe. Sei o que uma criança precisa. E Eva não precisa de diagnósticos frios. Precisa de sinceridade.
Marcos apertou os lábios, desconfiado. Sinceridade? Sabe quantas pessoas se aproximam da minha filha só por dinheiro? Como posso ter a certeza de que você não é uma delas? Kesha levantou-se, firme. Não quero seu dinheiro. Eu limpo este chão para sustentar a minha filha, Becca. Nunca exploraria uma criança. O silêncio que se seguiu foi mais forte do que qualquer grito. Pela primeira vez, alguém ousava dizer-lhe aquelas verdades de frente. E ele ouviu. Marcos passou a mão pela testa, exausto. Eva é extremamente sensível. Eu não suporto vê-la sofrer novamente. Kesha respondeu com doçura. Eu compreendo. Eu também já me sentia assim. E sei o que é não ter ninguém. Se posso evitar que uma criança sofra o que eu sofri, então vou tentar. Pela primeira vez em muito tempo, os olhos de Marcos suavizaram. E ali, naquele silêncio tenso, mas cheio de significado, algo novo nasceu. Não era apenas admiração. Era o início de uma mudança, lenta, inesperada e irreversível. Nos dias que se seguiram, Marcos não conseguiu afastar da mente a imagem da sua filha seguir bolhas de sabão com um brilho nos olhos que ele julgava perdido para sempre. Contra todas as expectativas, convidou Kesha para visitar o apartamento onde ele e Eva viviam, um espaço luxuoso, frio, sem qualquer vestígio de infância. Quando Kesha chegou, com a pequena Becca pela mão, as duas meninas mal se olharam. Eva permanecia sentada à janela, como se o mundo fosse apenas uma paisagem distante. Becca apertava com força sua bolsinha de lápis de cor, nervosa. Kesha ajoelhou-se, deu-lhe um beijo na testa e sussurrou. Vai correr tudo bem. Vais ver que a Eva vai gostar de ti. Marcos guiou-as por corredores imaculados, decorados com quadros abstratos e paredes sem alma. Ela está ali dentro, disse com um gesto vago, abrindo uma porta para um quarto enorme, silencioso como uma igreja vazia. Eva nem se virou. Kesha aproximou-se com calma. Sentou-se no chão e colocou um bloco de papel entre si e a menina. Becca ajoelhou-se ao lado e começou a desenhar, concentrada. Círculos, flores, figuras simples mas coloridas. Kesha nada disse. Apenas deixou que o som suave dos lápis a escar o papel preenchesse o espaço. Durante longos minutos, Eva permaneceu imóvel. Depois, devagar, os olhos dela desviaram-se. Primeiro para o papel, depois para as mãos de Becca e finalmente para os lápis espalhados. Como quem teme quebrar um feitiço, Kesha empurrou silenciosamente a caixa em direção a Eva. Para a surpresa de todos, inclusive de Marcos, Eva estendeu a mão e pegou num lápis azul. Começou a desenhar círculos. Pequenos, tímidos. Mas seus olhos brilharam com cada linha traçada. Marcos observava, encostado à porta, sentindo seu coração apertar-se. A filha que durante anos lhe fora um enigma, agora reagia com uma simples folha e cor. Algo que terapeutas, especialistas e medicamentos nunca tinham conseguido provocar. Depois de quase uma hora de silêncio e linhas desenhadas, Eva ergueu o desenho e entregou a Becca. Era uma imagem de 3 pessoas de mãos dadas, sob um céu coberto por bolhas de sabão azuis. Kesha sentiu o coração parar por um instante. Marcos ficou sem palavras. A sua filha acabava de fazer algo que ele já nem ousava sonhar. Comunicar. Sentir. Confiar. Kesha voltou-se para Marcos com voz suave mas firme. É isto que ela precisa. Uma família. Um lugar onde se sinta segura. Não brinquedos caros. Não mais isolamento. Marcos engoliu em seco, sem conseguir responder. Virou-se e saiu do quarto, como se fugisse de uma verdade demasiado dolorosa para enfrentar. Mas antes de fechar a porta, olhou uma última vez. Eva sorria levemente, desenhando ao lado de Becca, enquanto Kesha as observava com ternura. Naquela noite, Marcos não dormiu. Sentado no seu escritório, encarava o desenho feito por Eva como se fosse um mapa de um mundo que nunca soube visitar. Recordava cada decisão tomada, cada prioridade imposta por estatutos, lucros e reputações. Como é que deixei chegar a isto? Murmurava para si mesmo. E quando finalmente adormeceu, sonhou não com números ou reuniões, mas com bolhas a flutuar no céu e o riso suave da sua filha. Mas a calma durou pouco. No dia seguinte, o telefone tocou. Era James Wilson, o seu advogado pessoal. A voz dele estava carregada de tensão. Marcos, tens um problema.
Spencer voltou. Ele que era custódia da Eva. Marcus ficou imóvel. Um calafrio percorreu-lhe o corpo. Spencer, o meio-irmão que desaparecera anos antes, deixando para trás a filha, agora surgia das sombras com intenções duvidosas. Como é que o tribunal pode sequer considerar isso? Rugiu Marcus, mas James respondeu com frieza. Ele está a usar a polêmica recente a teu favor. Diz que foste responsável a confiar a tua filha a uma funcionária sem formação. E a opinião pública está a dar-lhe ouvidos. Marcus largou o telefone. Caminhou até a janela, onde as luzes da cidade brilhavam indiferentes. Sentia-se cercado, traído. Mas pior do que tudo era imaginar Eva separada de Kesha. Aquilo não podia acontecer. Não depois de tudo o que tinham construído. Voltou ao apartamento de Kesha nessa noite. Ficou parado diante da porta, incapaz de bater. A luz amarela que escapava pela cortina parecia quente, acolhedora, mas ele sentia-se um intruso naquele mundo. Quando finalmente ganhou coragem, bateu. Kesha abriu a porta. O olhar dela era cauteloso. Sr. Ward, disse, sem disfarçar a mágoa na voz. Ele hesitou. Depois falou num tom mais humano do que nunca. Preciso da tua ajuda. Eva está a afundar-se, sente. E eu também. Kesha cruzou os braços. Eu avisei-te. Disseste que ias protegê-la. E agora voltas, depois de me deixares de lado por causa da tua imagem. Marcus deu um passo em frente. Não vim por causa da empresa. Vim por vocês. Estou farto de viver com medo do que os outros vão pensar. A Eva precisa de ti. E eu também. Ela estudou o rosto dele. Pela primeira vez, viu ali sinceridade sem máscara. Lentamente, recuou e abriu a porta. Entra. Temos muito que resolver. E desta vez, não podes falhar. Durante horas, Marcus e Kesha conversaram à mesa pequena da cozinha. Não como patrão e empregada. Não como dois mundos diferentes. Mas como dois adultos com um objetivo comum, salvar Eva. Marcus contou tudo. Sobre Spencer. Sobre a petição legal. Sobre como a mídia estava a virar-se contra ele com manchetes cruéis e fotografias manipuladas. Kesha ouvia em silêncio, os olhos graves, mas sem desviar o olhar. Quando ele terminou, ela colocou a mão sobre a dele e falou calmamente. Eu não conheço o Spencer, mas conheço bem o tipo de homem que usa uma criança para se vingar. E sei que a Eva não pode viver com alguém assim. Tu vais ter de lutar por ela, Marcus. Sem máscaras, sem desculpas. Nos dias seguintes, a tempestade cresceu. Spencer Ward lançou uma campanha meticulosamente planeada contra o irmão. Nos noticiários, Marcus era retratado como um pai frio, inconsciente, que tinha entregue a filha nas mãos de uma estranha sem qualificação. Kesha, por sua vez, era retratada como oportunista, uma mulher pobre que se tinha aproveitado da fragilidade emocional de uma criança rica para subir na vida. As redes sociais explodiram em críticas. Comentários maldosos enchiam os perfis dela, e até no supermercado sentia olhares desconfiados a perfurarem a pele. Mas ela mantinha-se firme. Por Eva, por Marcus e, de forma inesperada, por si mesma. Entretanto, Marcus passava horas com os advogados. Vasculhavam documentos antigos. Recolhiam provas. Contactavam testemunhas. Tudo para provar que Spencer tinha abandonado a filha, que era emocionalmente instável, que nunca demonstrara qualquer interesse genuíno por Eva. Mas o processo era lento e desgastante. Marcus teve de revisitar partes dolorosas do seu passado, a infância marcada pela competição, a frieza herdada do pai, a forma como sempre escolher o trabalho em vez das pessoas. Mas agora, por Eva, estava disposto a rever cada escolha, por mais dolorosa que fosse. Na véspera da audiência, Marcus e Kesha estavam sentados no sofá, exaustos. Ele olhou para ela e, sem desviar os olhos, disse com voz baixa, amanhã, não importa o que o tribunal diga, quero que saibas isto, tu mudaste a minha vida. E agora eu sei o que preciso de fazer, não só pela Eva, mas por mim também. Kesha sorriu, tocando-lhe levemente no braço. Amanhã vamos mostrar ao Spencer e a todos os outros que o amor verdadeiro é mais forte do que qualquer plano ou mentira. Na manhã seguinte, o tribunal estava lotado. Câmaras lá fora. Jornalistas a murmurar.
E no interior, um silêncio tenso. Marcos e Kesha sentaram-se lado a lado, de mãos dadas. Do outro lado da sala, Spencer falava com seu advogado, um homem com olhar gélido e argumentos preparados como lanças. Quando a juíza entrou, todos se levantaram. A audiência começou com declarações do advogado de Spencer, que pintou Marcos como um pai emocionalmente instável, que negligenciava a filha, e Kesha como uma ameaça sem formação. Apresentou fotografias editadas, interpretações distorcidas de momentos íntimos, transformando-os em provas de responsabilidade. Marcos apertou os punhos. Kesha sentia o corpo a tremer de raiva, mas permaneceu em silêncio. Quando chegou a vez do advogado de Marcos, ele apresentou relatórios, testemunhos e vídeos, provas claras de como Eva tinha melhorado desde a chegada de Kesha. Mas mesmo assim, a força do ataque mediático já tinha deixado marcas. O ambiente na sala parecia pender para o lado de Spencer, até que uma voz pequena e firme quebrou o silêncio. Posso dizer umas palavras? Sem perder tempo, Greg levantou-se e lançou o primeiro golpe. Marcos, acredita mesmo que pode continuar à frente desta empresa depois de tudo o que aconteceu? Publicar fotos com uma funcionária de limpeza, apresentar publicamente essa mulher como parte da sua família, é uma violação direta dos princípios de conduta da empresa. Está a destruir a confiança dos acionistas. Marcos levantou-se lentamente, mantendo a calma. O seu olhar era firme. Eu entendo o peso das minhas decisões. Mas a senhora Kesha Reis não é apenas uma funcionária. Ela salvou a minha filha. Ela trouxe paz onde todos os especialistas falharam. E por isso, sim, eu a considero parte da minha família. E não vou sacrificá-la pelo conforto dos acionistas. Os murmúrios começaram, alguns nervosos, outros revoltados. Greg aproveitou. A empresa não é o lugar para os seus sentimentos pessoais. Marcos, já perdemos investidores. Os mercados estão instáveis. E o senhor é o culpado. Se realmente se importa com esta empresa, deve apresentar a sua demissão imediatamente. O silêncio caiu outra vez. Marcos sentiu o sangue ferver, mas não recuou. Pela primeira vez, não tinha medo de dizer a verdade. Demissão. Ele olhou em volta, diretamente nos olhos de cada membro do conselho. Passei anos da minha vida a acreditar que poder, reputação e resultados eram tudo. Fiz sacrifícios. Ignorei a minha filha. Ignorei o que realmente importa. Mas não mais. Sim, quebrei regras. Mas fiz isso para não perder a minha filha. Para não perder o que há de mais humano em mim. E se isso for inaceitável para esta empresa, então sim, estou pronto para sair. O choque percorreu a sala como uma corrente elétrica. Greg mal conseguia esconder o sorriso de vitória, mas Marcos já não se importava. Saiu da reunião com a cabeça erguida. No seu escritório, encontrou Kesha à espera. Ela levantou-se assim que o viu. Ouvi dizer que enfrentaste o conselho. É verdade. Ele aproximou-se, com o rosto sereno. Sim. Disse-lhes que não ia sacrificar o que mais amo. Não por lucros. Não por imagem. Não por nada. Kesha sentou-se, tocando levemente a mão dele. Tens a certeza de que não vais arrepender-te, perder tudo que construíste por mim, por nós. Marcos sorriu, sincero e calmo. Eu costumava pensar que tinha tudo, mas nunca fui feliz. Hoje, pela primeira vez, sinto-me inteiro. E isso é por tua causa. Por causa da Eva. Quero construir algo verdadeiro, mesmo que isso signifique começar do zero. E assim começaram, juntos. Os dias seguintes foram cheios de planos, ideias, desenhos em guardanapos e discussões longas à mesa da cozinha. Marcos tinha um novo projeto no coração. Construir um centro onde crianças como Eva pudessem ser acolhidas com carinho, respeito e compreensão. Um espaço que unisse ciência, empatia e humanidade. Um lugar que fosse mais que paredes e diagnósticos, um refúgio. E sabia exatamente o nome que queria dar-lhe, Centro One Reis. Kesha ficou em silêncio quando ouviu o nome. As lágrimas vieram sem aviso. Tens a certeza, murmurou. Esse nome carrega muito. Marcos assentiu. Sim, porque carrega verdade. Porque nasceu de ti. E da Eva. E porque nunca quero esquecer de onde tudo começou, com uma menina triste e bolhas de sabão.
Lançaram o projeto com coragem, mas também enfrentaram obstáculos implacáveis. Greg Stanton fez tudo ao seu alcance para destruir a iniciativa. Chamou novas reuniões emergenciais, tentou convencer os investidores de que Marcus estava a desviar fundos da empresa para interesses pessoais. Chamou jornalistas, espalhou rumores, e os investidores começaram a recuar. Durante semanas, Marcus e Kesha lutaram para manter o projeto vivo. Houve noites em que Marcus não dormia, a fazer contas, a rever orçamentos, a procurar novos parceiros. Mas cada vez que via Eva sorrir enquanto desenhava ao lado de Becca, ou quando via Kesha consolar uma criança assustada, lembrava-se da razão pela qual tudo aquilo valia a pena. O centro finalmente abriu as portas, mesmo com um orçamento modesto. E logo nos primeiros dias, começaram a ver resultados que nenhum relatório conseguia explicar. Crianças que voltavam a sorrir, pais que choravam de alívio, educadores que aprendiam a escutar e não apenas a corrigir. E no coração de tudo estava Kesha, a alma do centro. Ela recebia cada criança como se fosse sua, com o mesmo carinho silencioso e firme que dera a Eva. Às vezes, bastava uma folha em branco e uma bolha de sabão para mudar tudo ponto enquanto o Centro One de Reis crescia em impacto, ganhando o respeito da comunidade local e transformando vidas de famílias esquecidas. As forças contrárias não descansavam. Greg Stanton, cada vez mais isolado mas ainda perigoso, planeava um último ataque. Usando o pouco poder que lhe restava dentro da Vajori Biotech, reuniu um grupo de acionistas conservadores. Se prometeu derrubar Marcus de vez. Ele abandonou a empresa para construir um abrigo emocional com a funcionária que o manipulou, dizia ele com sarcasmo e veneno. E nós vamos expô-los. Mas Marcus já não era o mesmo homem que outrora temia escândalos. Quando Greg convocou uma nova assembleia para pressioná-lo a escolher entre a liderança da empresa ou o Centro One de Reis, Marcus antecipou-se. Marcou ele próprio uma reunião extraordinária e apresentou-se com serenidade diante dos críticos. Já sei que muitos de vocês acham que perdi o juízo, começou, olhando de frente para os rostos rígidos à sua frente. Mas deixe-me explicar por que escolhi investir neste centro. Explicou que o Centro One de Reis não era um capricho pessoal. Era um investimento humano, social, sim, estratégico. Era um novo modelo de responsabilidade corporativa. Um espaço onde inovação significava cuidado emocional, onde a reputação de uma empresa se construía também com empatia. Se não conseguimos proteger as nossas crianças, que valor tem qualquer lucro? Perguntou. Se vocês não conseguem apoiar isso, então não sou mais a pessoa certa para liderar esta empresa. Renuncio, se for preciso. Mas nunca, jamais, abandonarei o que estamos a construir no centro. As palavras caíram na sala como um trovão. Houve silêncio, depois burburinho. Alguns acionistas sentiram o peso da verdade nos olhos dele. Pela primeira vez, viram um homem que tinha encontrado propósito. Greg, sentado no fundo da sala, não conseguia esconder a fúria silenciosa ao perceber que já não havia medo em Marcus e, por isso, não havia mais fraqueza para explorar. Depois dessa reunião, algo mudou. O projeto, mesmo com todos os seus desafios financeiros, ganhou novos apoios. Famílias beneficiadas começaram a partilhar as suas histórias publicamente. Crianças que antes não falavam começaram a cantar. Mães que choravam em silêncio passaram a sorrir. A comunidade abraçou o centro. Marcus e Kesha viram o seu sonho começar a enraizar-se, apesar das tempestades. Mas a tranquilidade durou pouco. Certa manhã, um artigo sensacionalista espalhou-se como fogo. A manchete dizia: Marcus Wand é a empregada de limpeza Kesha Reis. Amor verdadeiro ou esquema de ascensão social? A reportagem era cruel, recheada de insinuações, zombando o passado humilde de Kesha, acusando-a de manipular Marcus e de se aproveitar da fragilidade emocional de Eva. A matéria espalhou-se nas redes, gerando uma nova onda de ataques e comentários odiosos. Kesha ficou devastada. Já tinha enfrentado julgamentos silenciosos, mas aquilo era diferente. Era público, era sujo, e atingia não só a sua dignidade, mas a confiança conquistada com tanto esforço. Por dias, evitou sair. Cada vez que abria o telefone, via o seu nome manchado. Numa noite silenciosa, com Eva já a dormir, Marcos sentou-se ao lado de Kesha no sofá da sala pequena onde tantas conversas mudaram os rumos das suas vidas.
Ela estava com os olhos vermelhos, os ombros caídos. Ele pegou na mão dela, com cuidado, como quem segura algo frágil, e falou com voz baixa, mas firme. Kesha, não posso deixar-te enfrentar isto sozinha. Amanhã, eu vou enfrentar a imprensa. Uma última vez. Não para me defender, para defender-te, e para que todos saibam quem és realmente. Kesha virou o rosto para ele, os olhos cheios de dor. Marcos, tu já sacrificaste tanto por mim. Não quero ser teu fardo. Sabes como o mundo pode ser cruel com pessoas como eu, com mulheres como eu. Ele inclinou-se para ela e disse, olhando-a nos olhos, tu não és um fardo. És a razão de eu finalmente saber o que é viver. Kesha Reis, eu amo-te, com tudo o que sou, e não vou permitir que mais ninguém te diminua. Ela ficou em silêncio, o peito a tremer. Lágrimas desceram pelas bochechas. Marcos, eu também te amo. Há tanto tempo. Mas sempre achei que os nossos mundos eram demasiado diferentes. Que mais cedo ou mais tarde a sociedade nos esmagaria. Ele sorriu, tocando-lhe o rosto. O mundo pode ser cruel, mas não tem o nosso amor. E o nosso amor é mais forte do que qualquer preconceito. No dia seguinte, Marcos convocou uma conferência de imprensa. O salão estava cheio. Câmaras ligadas, microfones apontados. As manchetes aguardavam por mais um escândalo, mas receberam algo completamente diferente. Ele subiu ao púlpito e falou com o coração. Hoje, não venho como CEO, nem como empresário. Venho como homem, como pai, como alguém que aprendeu, da forma mais dura, o que realmente importa. Respirou fundo. Kesha Reis não é uma oportunista. É a mulher mais íntegra que já conheci. Salvou a minha filha quando ninguém conseguiu. Ensinou-me o que é o amor. E sim, eu amo-a, com todo o meu coração. O silêncio foi absoluto. E então, um aplauso. Depois outro. E mais. Até que o salão inteiro aplaudia de pé. Não por um CEO, mas por um homem que ousou amar sem medo. Naquela noite, Kesha assistiu à transmissão em direto, sentada no sofá da pequena sala que tantas vezes acolhera nos seus momentos de solidão. Quando Marcos declarou ao mundo seu amor por ela, sem hesitar, sem disfarces, sem medo, as lágrimas correram-lhe pelo rosto sem que ela tentasse detê-las. Pela primeira vez, ela acreditou que sim, o amor deles podia vencer. Não seria fácil. Nunca seria. Mas agora ela carregava dentro de si uma força diferente, a certeza de que era amada, respeitada e defendida, não apenas por um homem, mas por alguém que decidirá viver com verdade. Naquela mesma noite, quando Marcos regressou ao apartamento dela, nenhum deles disse uma palavra ao princípio. Ela abriu a porta em silêncio e os seus olhos encontraram os dele. Ali, no silêncio partilhado, disseram tudo o que havia para dizer. Marcos aproximou-se devagar e tomou-lhe a mão com ternura. Eu sei que ainda tens medo, disse, com a voz embargada pela emoção. Mas prometo-te, nunca mais vais enfrentar o mundo sozinha. Eu quero passar o resto da minha vida a amar-te, Kesha. Ela tremia ligeiramente. As palavras dele entraram como música no seu peito. Marcos, durante tanto tempo eu pensei que não merecia isto, que o mundo não nos permitiria existir. Mas agora só quero viver este amor. Não quero mais fugir. Quero construir contigo uma verdadeira família. Ele abraçou-a com força, como se quisesse protegê-la de tudo. Como se estivesse a selar, com aquele gesto, todas as promessas que o mundo nunca lhe tinha cumprido. Naquele momento, sabiam ambos, nada mais importava além do que sentiam um pelo outro, e por aquelas duas meninas que os uniam como um só coração. Nos meses que se seguiram, Marcos deu um passo definitivo. Demitiu-se oficialmente da presidência da Vardjoy Biotech, encerrando uma era de poder, luxo e distância emocional. Em vez disso, dedicou-se inteiramente à expansão do Centro One de Reis. Kesha tornou-se o coração vivo do projeto, liderando com empatia, humildade e sabedoria. Marcos, agora com tempo e alma presentes, aprendeu a ser pai de verdade. Deixou de se esconder atrás do trabalho. Passava horas a desenhar com Eva e Becca, a ouvi-las, a rir com elas, a viver com elas. Eva floresceu. A menina silenciosa e assustada começou a conversar, a cantar, a confiar no mundo.
Becca e ela tornaram-se como irmãs, cúmplices de brincadeiras, desenhos segredos infantis. Kesha olhava para elas e sentia-se finalmente em casa. O centro tornou-se um símbolo de esperança. Famílias de todos os lados vinham procurar ajuda. Crianças antes esquecidas pela sociedade encontravam ali acolhimento, compreensão e dignidade. As histórias multiplicavam-se. Crianças que voltavam a sorrir. Pais que aprendiam a amar os seus filhos de novo. O impacto era real e irreversível. Mas como sombras teimosas, os fantasmas do passado tentaram voltar. Greg Stanton, humilhado publicamente, tentou uma última manobra. Tentou sabotar o centro com inspeções, rumores, relatórios falsos. Mas desta vez, Marcos não estava sozinho. A comunidade levantou-se. Pais, terapeutas, professores, até antigos acionistas. Todos vieram em defesa do centro e do casal que fundara. Quando Marcos confrontou Greg pela última vez, não foi com raiva, mas com serenidade. Eu já fui como tu, disse calmamente. Achei que poder e dinheiro eram tudo. Mas hoje sei que não há nada mais forte do que amar e ser amado. Espero que um dia encontres isso também. Greg não respondeu. O silêncio dele foi o seu fim. O tempo passou. E numa manhã luminosa de primavera, Marcos e Kesha casaram-se. Não houve luxo, nem convites dourados. A cerimônia foi no jardim do próprio centro, rodeados pelas crianças famílias que ajudaram a curar. Eva levou flores. Becca cantou uma música que tinha inventado. Não havia luxo, mas havia algo que valia mais. Olhos brilhantes, abraços verdadeiros, lágrimas de felicidade. No altar simples, Marco segurou a mão de Kesha e disse: eu passei a vida a correr atrás de títulos, contratos, poder e nunca fui feliz. Hoje, tenho pouco no bolso, mas o coração cheio. Obrigado por me mostrares o que é realmente viver. Kesha sorriu, emocionada. Tu foste o primeiro homem que me viu como eu sou, não como pareço. E tiveste coragem para me amar, mesmo quando o mundo dizia que não devias. Vamos construir juntos uma casa, uma família, um caminho de luz. Eles beijaram-se sob o céu aberto, com o vento levar consigo o som das palmas, dos risos, das folhas a dançar. E naquele instante, Marcos soube, sem qualquer dúvida, que tudo, todas as perdas, lutas e dores, tinham valido a pena. O Centro One de Reis continuou a crescer, não como um projeto, mas como um farol. E Marcos e Kesha, com Eva e Becca, viveram cada dia com a simplicidade de quem conhece o valor das coisas pequenas. Um desenho, uma bolha de sabão, um olhar de gratidão. Porque, no fim, não foi o dinheiro nem o status que salvou Eva. Foi o amor. O amor simples, puro e corajoso de uma mulher comum, e a decisão de um homem poderoso de tornar-se verdadeiro.